Olá, queridos, amados do nosso Deus. Que o Senhor abençoe e guarde vocês onde quer que vocês vá. Que o Espírito Santo de Deus dê clareza, boas intuições, boas ideias. Dê a vocês a graça de ser inteligente, como Deus fez Salomão, inteligente. Que você tenha a compreensão de como fazer as coisas da melhor maneira, da maneira certa, que agrada a Deus. Eu queria começar perguntando uma coisa para vocês, queria que vocês participassem. Jesus, quando ele entrou em Jerusalém, ele entrou em um veículo, né? Existia um veículozinho ali, levando Jesus, ele não entrou a pé. E eu queria que você me respondesse aqui nos comentários. Qual foi? Como eu posso dizer? Qual foi o veículo que Jesus usou para entrar em Jerusalém? Quem sabe? Deixa aqui a sua resposta para mim, né? Vamos participar. Eu queria deixar com você Lucas 16, do 19 ao 31. Havia um homem rico. Ele era tão rico que ele se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu patrão, diante do seu portão fora deixado um mendigo. Alguém deixou um mendigo ali. E o nome desse mendigo era Lázaro, coberto de chagas, cheio de feridas. E esse ansiava por comer. E ele ficava procurando o que caía na mesa do rico. Todo dia ele cutucava ali as latas, os sacos que o rico colocava do lado de fora, seus lixos. E até os cães vinham lamber as suas feridas, porque eram muitas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. E o rico também morreu e foi sepultado. Essa palavra, ela fala muito comigo, porque Deus, às vezes, ele vem para nós, ele se manifesta na nossa vida, ele se apresenta para nós de várias formas, sabe? Às vezes ele vem em forma de uma criança necessitada, às vezes ele vem em forma de uma pessoa com alguma avaria, com alguma enfermidade, te pedindo ajuda. Às vezes ele vem como um mendigo cheio, repleto de feridas, de chagas. Chagas é mais que feridas, né? É quando estão abertas e com mau cheiro. Esse homem, ele foi deixado ali na casa daquele rico, no portão do rico. E ali ele ficou por muito tempo, até que um dia ele faleceu. Então, assim, a salvação, ela vem para nós todo dia. Às vezes ela vem para nós através de uma leitura bíblica, sabe? Às vezes através de algum salmo, de algum hino que você escuta, onde você está passando na rua, está indo embora do trabalho, você escuta. Às vezes de um vídeo que você assistiu. Outras vezes, Deus, ele se apresenta para nós através de uma dificuldade. Mas para esse rico, Deus, ele se apresentou em forma de um mendigo mal cheiroso. Um mendigo cheio de chagas e cheio de cachorros ao redor, porque
O cachorro, quando ele percebe que uma ferida ela tá podre, tá apodrecendo ao redor da carne, ele fica ali para lamber e para comer os pedacinhos. Ele come os pedacinhos também. E esse Lázaro, esse mendigo, ele estava ali já há bastante tempo, comendo lixo, o que caía da sacola do rico, né? Era o que ele se alimentava, que ele não conseguia mais andar, ele estava se arrastando pelo chão. Então, o que ele conseguia encontrar no saco de lixo, que dava para comer, ele comia. E isso passou um bom tempo, até que ele veio a falecer. Só que, incrivelmente, a Bíblia não relata que o rico, algum dia, em algum momento, ele foi levar um pedaço de pão, um copo de água, algum tipo de comida, né? Vem cá, amor, vem. Para esse mendigo. Em nenhum momento fala que ele ofereceu. Ai, se eu pegar aqui, senão ele fica chorando. Que ele ofereceu um copo de água gelada. Que ele ofereceu um curativo. Que ele ofereceu alguma coisa que pudesse beneficiar aquele pobre mendigo. Aquele mendigo que estava ali cheio de chagas, abandonado pela sociedade, abandonado por todo mundo. Alguém largou ele ali. Talvez a família não queria mais saber dele lá, não suportava mais. As doenças não tinham cura. E então largaram, escolheram um lugar, uma casa que tivesse mais condições, talvez para ter comida no lixo, enfim, né? A gente não sabe o porquê deixaram ele ali, não está escrito o porquê deixaram ele ali, mas em nenhum momento, nenhum dia, o rico se dispôs a ir lá nesse mendigo e oferecer alguma coisa, perguntar para ele o que ele estava precisando. Ele vendo os cachorros lambendo as suas chagas, ele rodeado de cachorro, e ninguém nunca foi lá perguntar nada para ele, qual era o nome dele, por que ele estava ali, quem que tinha levado ele ali, se ele queria um prato de comida. Eu tenho para mim, sabe, assim Deus revelou no meu coração, que a salvação veio para aquele rico, para aquele homem tão rico, em forma de um homem apodrecendo, um homem cheio de chagas, um homem onde não tinha mais como fazer nada por si só. Deus se apresentou para ele, a salvação se apresentou para aquele rico em forma de um homem mal cheiroso, uma pessoa que ele podia ajudar tanto, que ele podia dar comida, que ele podia dar veste, que ele podia levar no médico, que ele podia comprar remédio. Ele era rico, ele podia cuidar. E o tempo se passou e ele não fez isso. Então a oportunidade dele de salvação, a oportunidade dele de conhecer a Deus realmente, de fazer uma bondade, uma caridade, de ter misericórdia, passou. O tempo passa muito rápido. E passou. E a Bíblia diz que Lázaro morreu. E em seguida, o rico também veio a falecer. Só que quando o Lázaro morreu, ele era um homem temente a Deus. Ele estava ali com as suas carnes podres, né?
cheio de chagas, cheio de moscas, cheio de cachorro lambendo. Mas ele era o templo de Deus. Ele era um templo de Deus, do Espírito Santo. E o rico não viu isso. Ele morreu, aquele corpo mortal virou barro, mas a sua alma subiu e foi para o descanso eterno, onde ficam os salvos do Senhor. Lá onde estava Lázaro, lá onde estava Abraão, né? Era o descanso de Abraão, lá onde estava Abraão e os santos. Ele ficou lá tranquilo, ali não doía mais nada, não tinha mais chagas, ali não tinha mais dores. Mas o rico, o que tinha tudo, o que se vestia de púrpura, ele morreu. E a Bíblia diz que ele foi para o Hades. Ele foi sepultado. E de lá de onde ele estava, ele via Lázaro bem vestido, né? O seu corpo agora resplandecente. Era um corpo que não era mais um corpo mortal. Era um corpo totalmente diferente de tudo que nós já vimos. Um corpo resplandecente, santo, limpo, que o Senhor deu a ele. Como será que devia ser as vestes dele lá no céu, né? A sua túnica, suas vestimentas. Era algo que o rico, com toda a sua riqueza, sua luxúria, nunca encontrou algo igual na terra para comprar. Com certeza ele reparou isso. E ele então falou: Pai Abraão, peça para que Lázaro venha, molhe o seu dedo e pinga na minha boca, porque eu estou morrendo de sede. Estava no meio do fogo, no meio do... se queimando, sofrendo. E Abraão disse: não dá. Porque entre nós e entre vós existe um abismo profundo, infinito, onde nem nós podemos ir para lá e nem vocês podem vir para cá. E ele então implorou: então, por favor, pai Abraão. Por que pai Abraão? Porque ele conhecia as escrituras. Ele sabia que naquela época Abraão era o maior profeta. Era o profeta até hoje, né? É chamado nosso pai na fé, porque foi ele o homem que teve mais fé na terra, capaz de dar o seu próprio filho por amor a Deus. Então ele é considerado até os dias de hoje de pai Abraão, nosso pai na fé. E ele disse: pai Abraão, então peça para que Lázaro vá lá na casa dos meus pais. Lá está meu pai, minha mãe, meus irmãos. E eles vivem como eu, naquela luxúria, né? Naquele orgulho, nariz empinado, passando pelas pessoas, fazendo de conta que não existem. Peça para que ele vá lá e fale para eles o que eu estou sofrendo, o que eu estou passando, para que eles não venham parar aqui onde eu estou, para que eles não venham cair aqui nesse sofrimento. E daí Abraão disse: não podemos. Lá estão Moisés e os profetas, pregando a palavra de Deus todo dia, realizando milagres e maravilhas todos os dias. Se eles não escutam os vivos que estão lá, pregando e realizando maravilhas, jamais eles ouvirão um morto que ressuscite. Imagina que eles iam escutar se Lázaro ressuscitasse lá, cheio de chagas de novo. Já pensou?
Se eles iriam ouvir, né? Não ia. Então foi essa a resposta. E essa é uma lição muito profunda. Se você começar a refletir, você vê que às vezes o sofrimento da terra parece ser tão dura, parece ser tão terrível. Hoje eu estava com dor por conta da fibromialgia, estava com tanta dor nas costas hoje, e eu comecei a pensar, sabe, mas essa dor vai acabar. Se ela não acabar, eu ainda com vida, eu vou morrer e ela vai acabar. Porque ela não vai comigo no novo corpo que o Senhor me der. O mal não vai conosco. Por isso que a Bíblia diz que o Senhor enxugará toda lágrima. Não haverá mais lágrima, não haverá mais rancor, não haverá mais tristeza. Tudo que era ruim passou, acabou. Então, quando você estiver vivendo um momento de sofrimento, estiver acamado, estiver passando por alguma situação em que não tem o que fazer, você tem que passar por aquilo. Quebrou a perna, quebrou um pé, enfim. Ninguém pode passar por você, é você. Você que tem que passar por aquilo. Você teve um diagnóstico que você tem uma enfermidade que não tem cura. Tem um controle, um remédio que vai amenizar. Às vezes te deixa pior ainda. Tira a dor, mas deixa você, que nem o remédio de fibromialgia, ele tira a dor. A gente não sente a dor da fibromialgia, mas a gente sente dor de estômago, dor de cabeça, sono o tempo todo, se sente fragilizado, sabe? Uma pessoa frágil que não tem força para esfregar um chão. E você fala, poxa, mas eu fazia tudo isso até ontem. Até ontem eu esfregava tudo, eu lavava tudo. E hoje eu não aguento, meu corpo não aguenta. É pra gente saber que o nosso corpo de barro é diferente do nosso corpo celestial, glorioso que Deus vai nos dar. Então não se preocupe, não fique se lamentando, ai, porque eu tô, porque isso, porque foi acontecer comigo, eu oro tanto, peço tanto para Deus, ai eu sou um profeta, ai eu sou um pastor, ai eu sou uma missionária, ai eu sou... Não importa o que você é, Jesus sofreu, Jesus, Filho de Deus, passou. Por que nós não vamos passar, né? Nós vamos passar, só que vai acabar, vai acabar. Tudo que Deus nos dá já tem o dia certo para o fim daquilo. Seja alegria, seja tristeza, seja o que for, já está marcado o fim, tem o fim. Você está feliz demais hoje? Então celebre, sabe? Eu gosto de celebrar tudo. O dia que está a lua cheia, eu fico aqui fora observando, glorificando a Deus, sabe? Eu celebro, porque é lindo demais. Celebre a vida, celebre tudo que Deus te dá, a graça de ver, de tocar, de sentir, sentir o sabor, de ter na tua vida, até as dores, porque tudo vai acabar. Hoje ainda, se você não fez, faça uma oração ao Senhor Jesus e entregue a sua vida a Ele. Eu não estou falando para você ir para a igreja tal, ou do fulano, do Beltrano, não. Jesus não é uma igreja. Ele está procurando templos, como eu e você, templos humanos, para Ele habitar. Não adianta estar na igreja e estar vazio. Abraço. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês grandemente.